A oração que nasce da dor e se torna promessa viva. Como orar sem desistir quando o silêncio de Deus parece prolongar a nossa aflição? Bem-vindo ao Semente da Fé. A palavra de hoje nos leva a um momento em que a dor de Ana deixa de ser apenas lágrima e se torna voz. Ela se levanta, vai ao templo e faz da sua aflição um lugar de encontro com Deus. Não é uma oração suave, é uma oração honesta, crua, intensa, mas totalmente aberta à ação divina. Vivemos num tempo em que o sofrimento prolongado nos tenta a duas desistências perigosas: parar de pedir ou parar de esperar. Mas a fé bíblica nos ensina um terceiro caminho: continuar orando até que a oração nos transforme, antes mesmo da resposta nos alcançar. E a pergunta que guiará a nossa reflexão é: como orar sem desistir quando o silêncio de Deus parece prolongar a nossa aflição? Permaneça comigo até o final. Esta semente é para quem precisa crer novamente que o silêncio de Deus não é esquecimento, é solo onde a promessa cria raízes. A leitura bíblica de hoje está no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículos 9 a 20 e diz assim: Depois de comerem e beberem em Silo, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado no seu lugar junto ao batente do templo do Senhor. Ana, com amargura na alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se olhares para a aflição da tua serva, se te lembrares de mim e não esqueceres a tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e a navalha não passará pela sua cabeça. Enquanto ela rezava longamente diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Ana falava no coração, só os lábios se moviam, mas sua voz não se ouvia. Eli pensou que ela estivesse embriagada e disse: Até quando ficarás embriagada? Afasta de ti o teu vinho. Ana respondeu: Não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte. Eu derramo a minha alma diante do Senhor. Não tomes tua serva por uma filha de Belial. É do excesso da minha dor e aflição que tenho falado até agora. Eli respondeu: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda o que lhe pediste. Ela disse: Que tua serva encontre graça a teus olhos. A mulher foi, comeu, e seu semblante já não era triste. No devido tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho e o chamou Samuel, porque, dizia ela, eu o pedi ao Senhor. Reflexão: Ana não disfarça sua amargura. O texto diz que sua alma era amarga, e seu choro, abundante. Mas o detalhe mais profundo é este: ela não despeja sua dor no mundo, ela derrama sua alma diante de Deus. A dor dela não se torna acusação contra Deus, mas argumento para buscá-lo ainda mais. A fé amadurecida não nega a realidade do sofrimento, ela nega que o sofrimento seja o narrador final da vida. Muitas pessoas adoecem na alma porque derramam sua dor em lugares errados: na comparação, na fuga, na murmuração, na desesperança, na desistência. Ana nos ensina que a cura do coração começa quando a alma encontra a coragem de se esvaziar diante de Deus e não diante das opiniões, rótulos e interpretações humanas. A oração verdadeira exige exposição interior. A exposição interior exige confiança. E a confiança começa quando entendemos: Deus não é ameaça à nossa dor, Ele é o único refúgio seguro para ela. Aqui começa a resposta à pergunta-problema. Oramos sem desistir quando a dor tem endereço em Deus e não se torna voz do abandono, mas voz do encontro. Escreva nos comentários: derramo minha alma diante do Senhor. Ele observa e interpreta errado. Ele confunde dor com embriaguez. Isso nos ensina algo profundo. Nem sempre quem nos vê por fora compreende o que vivemos por dentro. Mas repare o movimento interior. Ana derrama a alma, Eli a julga, Deus a escuta. A incompreensão humana não bloqueia a escuta divina. Deus não respondeu Ana no tempo do barulho, mas respondeu no tempo do fruto. E mais profundo ainda, antes de Deus mudar a esterilidade, Ele mudou o semblante. Ana come, e seu rosto já não é triste. Isso significa que a fé dela venceu a narrativa do medo antes de vencer a realidade da esterilidade. O silêncio não era ausência, era processo, porque Deus trabalha onde ninguém ouve som, mas Ele ouve o coração. Segunda parte da resposta:
Oramos com confiança quando acreditamos que Deus está agindo, mesmo quando não há resposta audível, porque Ele é o Deus que ouve o coração antes da voz. Escreva nos comentários: Deus me escuta no silêncio. Ana não negocia com Deus, ela faz um voto. Mas não é um voto de troca, é um voto de entrega antecipada. Ela promete devolver a Deus aquilo que ainda nem recebeu, porque a fé verdadeira oferece antes de possuir. E Deus responde com um filho e com um nome: Samuel, aquele que foi pedido ao Senhor. A fé de Ana venceu o mundo em 3 etapas. Não transformou a dor em desistência. Não transformou o silêncio em incredulidade. Não transformou a promessa em posse egoísta. Por isso, o amor de Deus se aperfeiçoou nela e se tornou história concreta. E assim completamos a resposta à pergunta problema. Oramos sem desistir quando a nossa fé não tenta arrancar Deus do silêncio, mas permanece no silêncio até que Deus arranque de nós o medo de não sermos ouvidos. Escreva nos comentários: minha fé não desiste do que Deus começou. Como orar sem desistir quando o silêncio prolonga a aflição? A palavra nos respondeu: derramando a alma no lugar certo, crendo no Deus que escuta no silêncio e permanecendo até que a promessa floresça. A oração que não desiste não apenas alcança respostas, ela gera filhos espirituais, testemunhos vivos e missões no mundo. Oração: Senhor, dá-nos a fé que permanece no silêncio, que derrama a alma sem desistir e que crê no teu olhar mesmo quando não há som de resposta. Que a nossa dor seja lugar de encontro e não de fuga. Amém. Se esta palavra alcançou sua vida, comente: oro sem desistir, porque Deus não desiste de mim. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal Semente da Fé. Ative o sininho para receber as próximas sementes de fé. Lembre-se, Deus escuta no silêncio e responde no tempo do fruto. Até a próxima Semente da Fé. Que Deus te abençoe.